Vamos para mais uma aula do bloco, 7º ano, certo? E nós vamos estar vendo aqui a aula 15 a 20 e o conteúdo simetria. Então, vamos ver o que é uma simetria, certo? Uma figura simétrica. Então, nós temos aqui o exemplo de uma catedral, certo? Ela é a Catedral de Porto Nacional, ela foi construída, começou a ser construída em 1893 e foi inaugurada em 1904. Então, essa catedral aqui, ela tem uma simetria, né? Se você colocar o espelho aqui, ó, estamos vendo que do outro lado é a mesma parte, certo? Então, a simetria dessa figura, ela tá do outro lado, ó. Quando a gente tira, e esse traço aqui a gente chama eixo de simetria. Esse traço aqui que divide ao meio, né? Tem um ponto médio aqui e ele divide em duas partes. Então, o que tem desse lado tem desse. Então, são figuras simétricas. Por isso que a gente chama simetria. Então, vamos aqui para a questão 17, como que a gente pode estar respondendo, né? Eu ampliei mais aqui os desenhos e para verificar qual dessas figuras tem simetria, certo? Então, qual dessa figura eu vou encontrar simetrias nela? Eu vou estar colocando elas aqui em cima. Então, primeiro essa imagem aqui, se eu dividir também ao meio, certo? Nós vamos ter a simetria. Então, vamos ver aqui. Certo? Aqui, ó, do outro lado, a gente tem a figura, a outra parte que é do mesmo jeito. Quando se traça uma linha vertical, a gente chama essa linha aqui de eixo de simetria. Ou seja, ela divide bem no meio a figura, certo? Se você dobrar aqui, do lado que aparecer um, vai aparecer o outro. Se a gente colocar o espelho aqui, certo? Ela tá partida, mas do outro lado reflete, né, a figura, certo? Então, eixo de simetria. Então, vamos ver se essa figura aqui também tem eixo de simetria. Se você divide ela no meio, quando eu divido a figura no meio, eu tô dividindo ela e traçando o eixo de simetria. Então, colocando o espelho aqui, do outro lado reflete a mesma imagem. Então, essa figura também tem um eixo de simetria. E essa outra figura aqui, nós temos ela aqui. Então, vamos ver o eixo de simetria, se ela é uma figura simétrica, né? Então, se fosse do outro lado, ela ia aparecer a mesma, ela reflete a mesma imagem. Só que a imagem do outro lado é essa aqui, ó. Aí, quando você tira aqui a imagem, então, demonstra que essa figura não é simétrica, ela é chamada de figura assimétrica, ok? Então, nessa questão 17, é pra gente marcar as figuras que são simétricas, né? Verifica as figuras, se as figuras são simétricas ou não. Em caso afirmativo, traça o eixo de simetria. Então, é igual o que eu fiz, só passar o traço. Você marca e passa o traço. Aqui também, simetria axial. Então, o que é? Uma figura tem simetria axial quando existe uma reta eixo de simetria. Essa reta aqui que eu acabei de mostrar, certo? Essa retinha aqui, a gente chama eixo axial, certo? O eixo de simetria que tem. Essa figura aqui, ela tem dois eixos de simetria. Ela tem esse lado e ela tem esse outro lado aqui também. Dois eixos de simetria. Essa figura aqui, ela vai ter 3 eixos de simetria, certo? Esse triângulo, ele tem todas as medidas iguais, certo? Ela vai ter 3 eixos de simetria. Então, todos os lados dessa figura, desse triângulo, por isso que ele é chamado triângulo equilátero, certo? Ele tem todas as medidas aqui, ó, iguais. Vamos passar aqui. Então, agora nós temos aqui a questão 18, certo? E ele pede para observar as figuras seguintes e escrever quais dessas retas são
tem eixo de simetria, certo? Então, eu fiz essa figura aqui, ó, que é essa aqui. Então, ela vai ter, essa nesse caso aqui, ó, ela vai ter o eixo de simetria. Você traçar, ela vai ter um eixo de simetria aqui. Mas ela também tá traçada, ela tá traçada desse jeito. Agora, vamos ver ela nessa forma aqui. Quando eu traço ela desse jeito aqui, vamos ver como é que fica o eixo. Certo? Aqui, ó. Desse jeito aqui. Mas a gente tá vendo que a figura, ela não ficou igual. Então, no caso dessa questão aqui, desse retângulo, ele só vai ter um eixo de simetria, que é essa letra A aqui. Então, esse aqui é o eixo de simetria, certo? Esse aqui não tem as mesmas medidas. As medidas dele são... Essas duas são iguais, mas essa é diferente. Não é a mesma medida. Então, ele não vai ter esses 3 eixos de simetria. A medida daqui, tá vendo? E a daqui já é maiorzinha um pouco. Então, o único eixo de simetria dessa figura aqui vai ser somente essa parte aqui, certo? Aqui, ó, o eixo de simetria dessa figura. Só essa parte aqui, que é ela aqui. Ela é essa figura aqui, certo? Você dobra ela, do outro lado vai ter a mesma imagem. Não sobra nada, não passa nada, é a mesma figura, ok? Então, tem o eixo de simetria, que é o C, esse eixo aqui. Já nessa figura aqui, que é essa imagem aqui... Não, não é essa não, acho que eu não desenhei. É, essa daqui, ó. Então, já essa figura aqui, eu posso ter esse eixo aqui, ó. Quando eu dobro aqui no meio, essa figura aqui, ela vai refletir, certo? Aqui certinho. Ela vai refletir, tá vendo? Mesmo jeito. Aí, quando a gente vira do outro lado, também ela não sobra nada. Também. Então, os dois são eixos de simetria. As duas imagens são eixos de simetria. Na questão 19, ele indica o número de eixos de simetria das figuras. Então, essa figura aqui, certo? Ela é essa aqui. Então, vamos ver se ela tem algum eixo de simetria. Então, aqui, ó, no meio ela não tem eixo de simetria. Quando você dobra ao meio, ela não tem eixo de simetria, fica sobrando esse pedaço. Se eu dobrar ela aqui ao meio aqui, também não dá. Então, essa figura aqui, ela não posso indicar o eixo de simetria dela. Porque ela não vai ter. Se eu dobrar ela aqui, também vai ficar faltando. Já essa outra figura aqui, ó, esse trapézio, certo? Ele não, se eu dobrar ele assim, vai ficar faltando. Então, o eixo de simetria vai ser aqui, ó. Certo? Ele vai ter um eixo de simetria, que é esse central aqui. Aqui também, ó. Aqui vai ter dois. Nós temos aqui desse lado, reflete desse outro lado, o mesmo eixo. E nós também podemos fazer aqui no centro, no meio. Então, ele vai ter dois eixos de simetria. Essa outra figura aqui também, quando você coloca, ele vai aparecer, né, o reflexo no espelho. Se eu giro aqui ao meio também, vai refletir a mesma imagem do outro lado. Ok? Agora, simetria de translação. O que é simetria de translação? É quando a figura, a imagem, né, ela faz um deslocamento do original. Então, quando ela se desloca, ela desliza, né? Então, aqui, ó, figura 1, ela deslizou pra cá. Mas ela não perdeu a imagem dela. Ela tem o mesmo tamanho, não muda nada. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, com um pedacinho, 3,5 aqui, né? Tá 4, tá 3 com esse aqui. Se eu pegar esse pedaço e colocar aqui, ele revirado vai dar 3. E aqui 1, 2, ó. Certo? Eu usei 2 quadradinhos aqui. Então, tem a mesma imagem, só se deslocou de um lugar para outro. Já nessa questão 20 aqui, escreva os pares de figura simétrica por translação apresentada ao lado. Então, a figura A, quem é o par dela por translação? Simetria que ela transladou aqui, ó. Translação, quer dizer, passou. Então, o A
eu vou fazer com o G, ó. É a mesma figura. Se eu pegar essa imagem aqui, colocar aqui, certo? Então, essa figura com essa. Aí, como é que você vai responder? Você só vai fazer os pares, tipo assim, A e G. Esses dois são os pares. E assim você vai fazer. Qual seria o par dessa aqui, ó? Tá aqui, ó. Então, seria E e P. E assim você vai achar as outras imagens, tá? Questão 21. Nas figuras, obtenha a translação de cada figura utilizando o ponto indicado como referência. Então, nessa aqui, eu já até fiz o desenho. Vocês vão estar fazendo, certo? Você vai seguir o ponto aqui, ó. Então, como ela já começou aqui com esse ponto, o que é que você tem que fazer? Você vai contar. Aqui tinha 1, 2, 3. Então, eu vou contar. 1, 2, 3. O próximo ponto de linha seria aqui. Aí, eu venho e traço. Daqui pra cá, 1, 2. Aí, eu vou pular. 1, 2. Aí, passo o traço. Então, a figura, ela sofreu um deslocamento. Nessa a mesma coisa. Simetria de rotação. A simetria de rotação é quando a figura, ela gira em torno de um determinado ponto. No caso aqui, ó, a figura estava aqui, nesse ângulo aqui de 90 graus, né? A gente vai precisar de um transferidor para saber o grau. Então, ela estava aqui e ela rodou para cá, ó. A figura rodou e deitou aqui. Então, ela deu um giro de 90 graus, certo? Mas ela não perdeu a imagem dela, ela continua do mesmo jeito. Aqui também, ó. Ele estava aqui e ele desceu, é como se ele tivesse caído. Então, ele caiu para 180 graus. E aqui, o Homem-Aranha, ele estava aqui, agarrado aqui, ele desceu para cá. Também, ele deu o quê? Um giro aqui, ele rodou, né? Ele rodou aqui, caiu aqui. Certo? Então, a simetria, essa é a simetria de rotação, quando gira. E aqui a gente tem umas imagens, certo? Eu fiz essas imagens até maior. Aqui pra gente ver que na figura ele pede em cada item da figura 1 e 2, por meio de rotação da figura 1 em relação ao ponto O. Então, em relação a esse ponto aqui, a gente vai descobrir o que é que ele tá pedindo aqui, ó. Indique o ângulo de rotação em cada caso a seguir de duas maneiras, considerando o sentido horário e anti-horário. Então, a gente vai descobrir esse ângulo aqui. Deixa eu ver qual é a primeira. Vamos ver esse aqui. Certo? Então, você vai ter a figura. Ela tava aqui, ó, a figura nessa linha aqui, certo? E ela rodou pra cá, ó. Quando ela desceu pra cá, ela ficou essa imagem aqui, certo? Então, ele pede pra saber qual é o ângulo, né, que ele rodou. Então, você vai precisar de um transferidor, certo? Pra medir o ângulo. Você pega coloca em cima do zero aqui, ó. Coloca em cima do zero a origem, essa partezinha aqui, ó. Muito simples. Então, tem que estar bem em cima, né? E aqui tem um zero. Aí, você vai contar até chegar aqui. Certo? Então, ó, ele tava aqui. Deixa eu colocar direitinho aqui. Ver se tá em cima. Tá. Aqui, então, eu vou contar de baixo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Então, esse ângulo aqui, ele vai medir 75 graus, certo? Ah, e esse ângulo aqui, esse de cá, é só diminuir de 360, certo? Então, eu vou fazer o quê? A continha, eu vou pegar 360, por que 360? Aqui é o ângulo, o giro todo, ó. Uma circunferência completa, ela é 360 graus. Então, 360 menos 75 graus. Aí, você faz a continha de menos, você vai ter a medida desse ângulo aqui. 5 para 10, 5. Certo? Peguei um daqui, aqui fica 5. Certo? Aqui. Então, 5 para 10, 5. Agora, 7 para 5, não pode, né? Você vai colocar 2 aqui, colocar 15 aqui. 7 para 15, 7. 8 aqui, certo? E aqui sobra 2. Então, você vai ter esse outro ângulo aqui,
certo? No outro sentido, né? Que ele falou anti-horário e horário, vai ser 285 graus. Então, esse ângulo maior, onde tá aqui, 285, e esse menorzinho aqui, 75. Ok? Então, a mesma coisa você vai fazer com essa outra figura. Você vai descobrir esse ângulo aqui, a medida desse ângulo com o transferidor, e depois você vai descobrir a medida desse outro ângulo aqui também. Mesma coisa com esse aqui, certo? Você vai colocar o transferidor e vai descobrir a medida desse e desse ângulo aqui também. Só você colocar o transferidor, lembrando que é aqui bem em cima, na origem, certo? Então, já dá pra ver que é 90 graus. Então, esse aqui vai ter 90 graus, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo tem 90 graus. Aí, você vai diminuir 360 menos 90 graus, certo? Fazendo a continha aí, você vai tirar esse aqui. E o outro não precisa nem fazer conta, ó, porque já de cara você já vai saber que esse ângulo aqui, ó, certo? Ele caiu pra cá, ele deu um giro também de 90 graus, também diminui de 360, ok? Então, vamos agora pra frente, continuando aqui. Então, vamos ver aqui, podemos dizer que uma figura tem simetria de rotação quando existe uma rotação maior que 0 e menor que 360. Não tem como ele dar um giro maior que 360, certo? Então, tem que ser de 0, certo? Maior que 0 e menor que 360. Tem que ser maior que 0. O 0 tá aqui na origem de onde ele começou e ele pode dar um giro completo de 360 graus. Aqui tá as imagens, ó, do giro. Ok? Aqui são as imagens do giro. E aqui nós temos outro exemplo, né? No exemplo acima, que foi esse exemplo que a gente viu aqui, certo? Esse exemplo aqui, como ele diz aqui, ó, nós vemos que a flor foi rotacionada, girada em torno de si mesma 3 vezes. Ok? Então, ela, 1, 2, 3, ó. Ela deu um giro de 120, depois ela desceu mais e depois ela chegou a 360 graus. Aí, das figuras, indique as que tem simetria rotacional, ou seja, aquela simetria que roda, né? Então, eu fiz essa imagem aqui, certo? E a gente sabe que ele girou, ó. Ela girou e ela formou a mesma imagem, não muda, certo? Então, essa figura aqui tem... certo? Aí você descobre essas outras aqui, qual dela vai ter a mesma imagem, ok? Agora, nós temos essa aqui, a questão 24. Em qual das figuras triângulo? A direita é resultado de uma rotação em torno do 0, ok? Então, nós vamos ver aqui. Eu fiz os triângulos e vamos colocar ele na mesma posição para ver se realmente ele fez, né, essa rotação mesmo. E o outro é esse. Então, esse é o direito, né? Esse aqui. Então, quando esse aqui foi a partir desse. Então, quando esse aqui girou, a imagem continua a mesma. Aqui, ó. Ele estava aqui, ó. É o desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, ele estava desse jeito aqui. Então, quando ele girou pra cá, não teve mudança. Então, ficou do mesmo jeito, ó. Então, a figura 1, certo? Ela é uma rotação real. Agora, vamos ver essa outra figura aqui. Deixa eu ver se essa daqui ou é essa outra aqui. Só de cara a gente já tá vendo que ela não vai dar, né? Aqui, ó. Então, a partir dessa figura aqui, deu essa outra aqui. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó, mesma imagem, eu só ampliei de tamanho, só pra mostrar. Então, quando ela girou pra cá, continuou a mesma imagem? Não, então essa figura aqui, ela não resultou de uma rotação em torno da origem. Analise essa e essa para ver, ok? Então, tá aí simetria que vocês possam entender, né? Rever o vídeo, tá revendo até vocês compreender, que façam, se inscrevam no canal.